Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou estar conversando com vocês então sobre principais lesões traumato-ortopédicas do aparelho locomotor relacionadas então ao sistema muscular. Então, para começar a falar desse assunto, eu coloquei um desenhozinho para vocês, mostrando para vocês, onde eu tento ilustrar para vocês aí a musculatura mais superficial, então, da parede anterior da cavidade abdominal. Então, quando a gente fala de musculatura superficial da região abdominal, da parede anterior da cavidade abdominal, a gente vai ter o nosso músculo anterior, que é o músculo reto abdominal, que na verdade eu coloquei ele aqui em azul e coloquei esses traços no sentido transversal, porque eu estou tentando representar para vocês não o músculo reto abdominal, eu estou tentando representar para vocês nesse desenho aqui a fáscia do músculo reto abdominal, ou seja, o tecido mais superficial. Por quê? Porque a gente sabe então que o músculo reto abdominal ele vai ter os seus tendões interpostos entre os ventres, mas o sentido das fibras musculares então vai ser no sentido vertical. E ele é o principal responsável pela flexão de tronco e pela rotação posterior dos ossos ilíacos. Agora, o que eu tentei mostrar, ou o que eu tentei dar ênfase para vocês aqui, é esse músculo, então, lateral e superficial da cavidade abdominal, que é o nosso músculo, então, oblíquo externo do abdômen. Quando a gente fala, então, da parede lateral do abdômen, a gente vai ter três músculos principais, que a gente chama de oblíquo externo, depois oblíquo interno, que é intermediário, e depois a gente vai ter o transverso do abdômen, que vai ser o mais profundo. Então, a gente vai ter esses quatro músculos principais de cada um dos lados. A gente vai ter o nosso reto abdominal anteriormente, e aí a gente vai ter lateralmente oblíquo externo, depois oblíquo interno e depois, então, o transverso do abdômen. Hoje, então, a gente vai estar falando de principais lesões musculares, principalmente relacionadas, então, a traumas. Por quê? Porque a ênfase, então, vai ser lesões traumato-ortopédicas. Só que para a gente entender isso, a gente tem que conhecer alguns conceitos básicos, que eu não vou estar falando nessa aula, mas que eu tenho que citar aqui para vocês. Por quê? Porque quem tiver dificuldade tem que correr atrás disso. Quando a gente fala, então, de sistema muscular, o que a gente tem que relembrar, ou quais são os tópicos principais que a gente tem que ter bem embasados para entender qualquer conceito depois de sistema muscular? Então, a gente tem que conhecer a relação do sistema muscular com o sistema nervoso, saber, então, que o músculo estriado esquelético ele é um músculo somático, que recebe inervação, então, do sistema nervoso somático, que é a parte voluntária do sistema nervoso, e através dessa informação, que é sempre um potencial de ação, ou seja, sempre uma carga elétrica, quando essa carga elétrica chega na placa motora e despolariza a placa motora, aí então vai se dar início ao processo de fisiologia da contração muscular. Segundo tópico que a gente tem que entender. Fisiologia da contração muscular. Então é uma cascata de eventos que vai determinar o processo de contração. Toda contração muscular é sempre a tentativa de aproximação dos pontos de inserção, ou seja, dos tendões musculares. Felipe, por que tentativa de aproximação? Porque toda contração muscular sempre vai depender da relação entre a força de contração e a resistência imposta ao músculo. Então eu tenho tipos de contração concêntrica, isométrica, excêntrica, outro tópico aí que a gente tem que ter bem fundamentado para entender. Mas independente do tipo de contração, toda vez que o músculo é excitado e que acontece então a despolarização da placa motora, o que vai acontecer? A fisiologia da contração. Ou seja, através do estímulo elétrico, toda vez que um canal de cálcio recebe estímulo elétrico, esse canal de cálcio então ele é aberto. Então onde que vai acontecer isso? Nos retículos sarcoplasmáticos. Então os retículos sarcoplasmáticos vão liberar cálcio na fibra muscular e a presença do cálcio então vai induzir a aproximação de actina e miosina, consequentemente aproximar as linhas eixo e promover então o encurtamento do sarcômero. Sempre depende da relação entre força de contração e força de resistência, porque essa contração ela pode ser concêntrica, isométrica ou excêntrica. Então outro tópico que a gente tem que lembrar
fisiologia da contração muscular. Felipe, por que a gente está falando disso tudo? Porque são conceitos básicos para entender os mecanismos lesionais. Então a primeira coisa que eu estou passando para vocês é quais são os conhecimentos prévios para um bom entendimento dessa aula. Então eu estou passando o vídeo para vocês. Quem tiver com dificuldade, corre atrás desses tópicos, retoma o vídeo então, porque vocês vão ter mais facilidade para entender. Depois disso, que a gente sabe como funciona então a contração e que essa contração ela vai ser dependente de uma relação entre força e resistência para determinar se ela vai ser concêntrica, isométrica, excêntrica, eu tenho que conhecer as classificações dos músculos. Hoje, mais especificamente voltado para essa questão das lesões ortopédicas e traumatológicas musculares, a gente vai ter que bater muito na questão da classificação morfológica dos músculos. E eu já vou explicar para vocês o porquê. Mas antes disso, a gente tem que ter como conhecimento prévio ainda outras possíveis classificações. Que classificações são essas? A gente tem as classificações funcionais, ou seja, funcionalmente, dentro de um determinado movimento, o músculo ele pode ser agonista, o principal responsável pelo movimento. Ele pode ser sinergista, um auxiliar, né? Ou seja, um coadjuvante naquele determinado movimento, ou ele pode ser antagonista e ter uma função contrária ao movimento. Só que esses músculos antagonistas, eles são muito importantes durante o movimento. Por quê? Porque eles que vão dar controle motor. Muitas vezes eles atuam como neutralizadores, outras vezes eles atuam como estabilizadores. Então a gente tem que conhecer essas funções de cada um dos músculos dentro de um determinado movimento. Depois, a gente tem que conhecer a classificação dos músculos quanto à quantidade de articulações com os quais ele se relaciona. Então eu posso ter músculos que são monoarticulares, ou seja, ele só movimenta uma articulação. Exemplo, então, de um músculo monoarticular, o bráquio radial. Então, o bráquio radial só faz movimento no cotovelo. Outro exemplo de um músculo monoarticular, o músculo sóleo ou solear. Ele é um músculo monoarticular. Ele só faz, então, flexão plantar. Só que a gente pode ter músculos biarticulares. Então, exemplos de biarticulares, o gastrocnêmio. O gastrocnêmio, que é o músculo superficial da panturrilha, ele é biarticular, enquanto o sóleo, que é o músculo profundo, ele é monoarticular. O que significa isso? Que o gastrocnêmio ele faz, além da flexão plantar, ele auxilia na flexão de joelho, enquanto o sóleo só faz flexão plantar. Felipe, por que é tão importante entender isso? Porque quando a gente for falar de trabalho muscular, a gente tem que entender qual o movimento que estava acontecendo para saber que tipo de músculo, quais são as fibras que são mais recrutadas dentro de um determinado movimento. Então, tudo isso que eu falei para vocês, até agora, é só questão de conhecimentos prévios para um bom entendimento, então, das principais lesões. E agora, então, a gente vai começar falando, então, das classificações morfológicas. Felipe, por que a classificação morfológica, então, vai ser tão importante para essa aula e não as outras classificações? Não é que ela seja mais importante que as outras classificações. É porque a classificação morfológica, ela está diretamente relacionada com o posicionamento da fibra muscular. Ou seja, todas as lesões musculares, elas acontecem por dois motivos. Ou por um excesso de carga no músculo, principalmente quando esse excesso de carga ele é mal distribuído, ou seja, quando eu tenho um recrutamento de unidades motores, mas esse recrutamento de unidade motor não é adequado. Felipe, como assim? Recrutamento de unidade motor nada mais é do que a solicitação da contração de um músculo pelo sistema nervoso, através da despolarização das placas motoras. O que significa isso? Que um músculo ele tem milhares, várias fibras musculares. Então, se todas as fibras musculares contraem ao mesmo tempo de forma harmônica, eu tenho uma distribuição do trabalho muscular e da força muscular por todas as fibras musculares. Isso torna, então, o movimento mais harmônico e não sobrecarrega nenhuma fibra. Só que eu posso, em alguns momentos, ter uma contração muito rápida e muito potente e o músculo, então, ele não está despertado para o movimento. E o que acontece, então, principalmente em casos aí onde a gente vê um atleta sem aquecimento adequado ou sem alongamento adequado, que de repente ele vai fazer uma contração muito eficiente em um momento muito rápido, ou seja, sem ele ter um aquecimento e sem ele se preparar para aquilo. Ele pode fazer o que a gente chama de contratura. O que significa isso? Ele tem uma contração, só que dentro dessa contração, então, não foram solicitadas todas as fibras. Então, é como se eu tivesse um cabo de guerra
eu estou disputando um cabo de guerra, tem uma intensidade de força muito grande do outro lado, só que aqui desse lado, do meu lado, nem todo mundo está puxando. Então algumas pessoas estão puxando, outras não. O que acontece? Quem está puxando e está fazendo força é sobrecarregado e quem não está fazendo força não acontece nada. Então a gente pode sobrecarregar algumas fibras musculares em vez de outras. Então isso pode gerar então um processo de contratura, onde acontece então ruptura de parte dessas fibras musculares. Que fibras musculares? Aquelas que foram sobrecarregadas. Por quê? Porque o músculo não estava trabalhando de forma harmônica. Então, as lesões musculares, elas normalmente estão associadas a um trabalho muscular feito de forma ineficiente, ou ele pode até ser eficiente, mas quando a carga é muito superior à capacidade desse músculo de absorver ou de responder a essa carga, porque toda força de ação vai ter uma força de reação, então às vezes ele não tem essa capacidade, aí você pode ter uma ruptura. Tudo bem, mas aí a ruptura vai ser harmônica, a gente vai falar então nas distensões musculares e nas rupturas musculares. Agora, um outro processo que tem de lesão muscular, então, são as rupturas. E essas rupturas, elas podem variar, que a gente chama de grau 1, grau 2 e grau 3. Ou seja, eu posso ter um estiramento, eu posso ter uma distensão ou eu posso ter uma ruptura. E aí a gente vai falar um pouquinho da classificação dessas lesões musculares. Por que é tão importante, então, a classificação morfológica? Porque quando a gente estuda a classificação morfológica, a gente vai entender o formato desse músculo. E o que significa o formato do músculo? Eu tenho que conhecer qual é a origem do músculo, qual a inserção do músculo e qual é o posicionamento de fibra. Por quê? Porque toda contração, ela sempre vai solicitar aqueles músculos que são paralelos àquele movimento. Então, se eu tenho uma fibra e a minha resistência transversal àquele movimento, ou perpendicular àquele movimento, o que acontece? Eu não vou estar recrutando aquele músculo, eu vou estar recrutando outros músculos. Felipe, como assim? Do mesmo jeito que quando a gente pensa o seguinte, se eu for na academia fortalecer a musculatura abdominal, o exercício que eu faço para fortalecer o reto abdominal é o mesmo exercício que eu faço para fortalecer oblíquo externo, oblíquo interno e transverso do abdômen. Então, se a gente faz exercícios diferentes para fortalecer músculos diferentes, significa que cada músculo trabalha em um determinado ângulo. Por que a gente tem que conhecer isso? Porque a gente tem que entender esse posicionamento para conseguir relacionar esse posicionamento com os mecanismos traumáticos, porque todo mecanismo traumático está associado a um movimento. Dependendo do tipo de movimento, dependendo do ângulo do movimento, você vai sobrecarregar mais umas fibras musculares ou mais outras fibras musculares. Então, por isso é tão importante a gente conhecer essas características musculares. Beleza? Então agora a primeira coisa que eu vou falar para vocês então são das classificações morfológicas. E eu vou colocar no quadro para vocês as principais classificações. E vocês vão perceber quando vocês forem estudar em diferentes literaturas que existem divergências em relação à nomenclatura. Assim como existem divergências de nomenclatura de várias coisas quando a gente fala de anatomia, tá? Mas eu vou colocar para vocês aqui as principais nomenclaturas ou as mais encontradas quando a gente fala então de classificação morfológica do sistema muscular, ou mais especificamente, dos músculos estriados esqueléticos. Então, quando a gente está estudando classificação, as principais classificações morfológicas dos músculos estriados esqueléticos, então, são essas. O músculo ele pode ser plano, ele pode ser um músculo fusiforme, ele pode ser classificado como um músculo quadrado, ele pode ser classificado como um músculo peniforme, ele pode ser classificado como músculos circulares, ou ele pode ser classificado então como músculos triangulares ou convergentes. Um exemplo disso, então, o que significa um músculo plano? Então, o músculo plano é o exemplo primeiro que eu coloquei aqui para vocês. Então, quando a gente está falando então de músculos da região lateral da parede abdominal, o nosso músculo, então, oblíquo externo do abdômen, ele pode ser classificado como um músculo plano. O que significa o músculo plano? É aquele músculo, então, que é alargado. Qual é a característica, então, do músculo plano? Quando a gente está estudando componentes musculares, a gente percebe o seguinte: todo músculo ele é formado por ventre, que vai representar, então, a porção carnosa do músculo, e é no ventre, então, que a gente vai ter as nossas propriedades musculares. Felipe, o que são as propriedades musculares? Contratilidade, elasticidade e tônus muscular. Então, toda vez que a gente está pensando em capacidade de contração,
ventre. Toda vez que eu estou pensando em elasticidade, e diferente do que muitas pessoas pensam, elasticidade não é a capacidade de esticar, mas sim a capacidade de esticar e voltar na mesma proporção ou com a mesma intensidade. Por quê? Por que isso é tão importante da gente saber? Porque a gente tem que correlacionar. Se o músculo tem uma capacidade elástica, quanto maior é a capacidade de esticar, maior vai ser a capacidade de voltar. Por isso que a gente fala, então, que um músculo bem alongado é um músculo muito mais forte, ou seja, um músculo muito mais eficiente. Se eu tenho um músculo encurtado, eu tenho um músculo menos eficiente. Ah, Felipe, mas o cara está trabalhando um movimento bem curtinho. O que ele está fazendo? Ele pode estar encurtando o músculo dele. E se ele está encurtando o músculo, ele vai perder eficiência. Por que ele perde eficiência? Porque é a mesma coisa que eu pegar um elástico curto. Se o elástico está encurtado, ele não tem capacidade de encurtar, porque ele já está encurtado. Então isso é um tipo de prejuízo que eu tenho na minha função muscular. Por que isso é tão importante da gente saber? Porque a partir do momento que eu tenho um músculo encurtado e eu tenho outro músculo alongado, eu gero um desequilíbrio dessa musculatura. E aí eu posso estar solicitando mais umas fibras, menos outras fibras, mais um músculo, menos outro. E quase todas as lesões musculares acontecem por desequilíbrio muscular, porque eu solicito mais um do que outro, porque eu solicito mais umas fibras do que outras. O que acontece então no músculo plano? E por que eu estou falando então dessas características musculares então, né, dos componentes musculares de ventre e tendão? Porque quando a gente fala do ventre, o ventre então é a porção carnosa. E o que é o tendão? O tendão, ele tem a mesma morfologia, ou seja, o tecido, a histologia dele é muito semelhante à dos ligamentos. Só que qual é a função do tendão? A função do tendão é inserir o músculo estriado esquelético nos ossos. Então ele não tem capacidade elástica, ele não tem capacidade contrátil, ele é muito pouco vascularizado, ele é muito pouco inervado. Qual a função dele? Fixar. Só que dependendo da classificação morfológica do músculo, esse tendão ele pode ser um tendão fusiforme, ou seja, cilíndrico. Exemplo disso, tem os tendões do bíceps braquial, tanto da cabeça longa, da cabeça curta, como o tendão distal, então, do nosso bíceps braquial. Tendão de Aquiles, né, que a gente pode até fazer a palpação do tendão de Aquiles e a gente percebe que ele é um tendão bem espesso e parece uma corda bem grossa, mas ele tem um formato. Isso a gente chama de tendão. Esses músculos que têm um formato plano ou que têm um formato alargado, eles não vão poder ter um tendão único. Então, na verdade, eles vão ter vários tendões. Esses tendões, então, eles vão se espalhando por aqui. Que eu coloquei para vocês aqui, então, de azul, a representação de azul. E a gente vai chamar esses tendões de aponeuroses. Então, o que é uma aponeurose? A aponeurose nada mais é do que um tendão alargado. É quando aquele músculo se insere em vários pontos ao mesmo tempo. Onde a gente vai ter isso, então? Na musculatura abdominal. Onde a gente vai ter isso também? No músculo grande dorsal ou latíssimo do dorso. No músculo tensor da face lata. Então, a gente estuda a aponeurose do tensor da face lata. Felipe, o que é a aponeurose do tensor da face lata? É o tendão dele. Por quê? Porque ele não tem como ponto de inserção um único ponto de inserção. Então ele se insere em vários pontos ao mesmo tempo. Então esse tendão é um tendão espalhado, então ele é um pouco diferente. Agora, o que é interessante desses músculos planos, então? Então, quando a gente conhece, então, essas características musculares, eu sei, então, que o músculo pode ter tendão ou pode ter aponeurose. Então, o músculo plano, então, ele vai ter uma aponeurose. Qual é a vantagem da aponeurose? É que eu não tenho toda a força concentrada em um único ponto. Na verdade, toda aquela tensão de carga que é gerada no músculo, ela vai ser distribuída por todos os pontos de inserção. Então, se eu estou falando, por exemplo, de contração da musculatura abdominal, a parede lateral do abdômen, ela vai ter uma incidência, uma prevalência de lesão muito menor do que o meu músculo reto abdominal. Por quê? Porque toda a força ou toda a tensão do músculo reto abdominal sempre vai ser jogada ou nas últimas costelas ou no ramo púbico superior, que são os pontos de inserção. Por quê? Porque eles têm pontos fixos, ou seja, as inserções deles são mais pontuais. Agora, quando a gente está falando de aponeurose, então, isso é muito mais distribuído. Consequentemente, o risco de lesão nesses músculos vai ser muito menor. E outra coisa que é importante, se eu tenho um músculo plano, então a força vai ser toda espalhada
em todos esses ventres. Qual é a vantagem? A vantagem, então, é a distribuição de força pelas fibras musculares. Qual é a desvantagem? É que eu vou ter uma dificuldade de isolamento desse músculo. Quando a gente vai trabalhar esse músculo para isolar esse músculo e trabalhar ele de forma isolada, vai ser muito mais difícil. Depois, a gente tem o nosso músculo clássico. O que é o músculo clássico aqui que eu falo para vocês, que quando a gente está estudando, então é o primeiro que a gente estuda normalmente. É o músculo fusiforme, que é um músculo que tem mais ou menos esse formato aqui, ó, formato de um fusívelzinho. Então ele vai ter ventre e tendões. Então eu vou ter o ventre na minha região medial, então eu vou ter aqui o ventre muscular, e como eu falei para vocês, o ventre muscular ele sempre vai representar a porção carnosa do músculo, e aqui eu tenho tendão muscular, tendão muscular. Muito simples, muito simples. Esse é o exemplo mais clássico aí, a classificação mais típica aí de músculo estriado esquelético. Agora, toda contração do músculo, então, sempre vai ser uma força para aproximar os pontos de inserção. Então, vou estar sempre tentando aproximar a origem da inserção ou a inserção da origem, dependendo se eu estou trabalhando em cadeia cinética aberta ou cadeia cinética fechada, que são tipos de trabalho, então, muscular. Agora, eu vou ter os meus pontos de fixação, que são os meus tendões, e eu vou ter o meu ventre, então, que vai ser a parte do músculo responsável, então, pela contratilidade, pela elasticidade, pelo tônus. Felipe, o músculo fusiforme, então, ele sempre tem um único ventre? Não. O músculo fusiforme ele é classificado dessa forma de acordo com as fibras dele. E por que é importante? Por causa do posicionamento dessas fibras. Então, para eu ter uma lesão desse músculo, eu tenho que conhecer o sentido dessas fibras musculares para eu entender qual é o mecanismo traumático ou lesional para esse músculo específico. Então, eu tenho que conhecer quais são esses músculos, qual foi o vetor da carga, o vetor da resistência determinante de alguma lesão muscular. Por quê? Porque eu entendo quem foi mais sobrecarregado, né? Então a gente vai ter esse conhecimento um pouco mais amplo. Agora, mesmo sendo um músculo fusiforme, os músculos fusiformes ainda podem ser classificados em fusiforme simples, mas ele também pode ser um bíceps, ele também pode ser um tríceps, ou seja, ele tem um formato fusiforme, mas ele é formado por 2 ventres, ele é formado por 3 ventres e assim sucessivamente, né? Então a gente tem o bíceps braquial. Todas as duas porções do bíceps braquial, tanto cabeça longa quanto a cabeça curta, são exemplos de músculos fusiformes. A gente tem o nosso músculo, então, esternocleidomastoide. O esternocleidomastoide é um músculo classificado, então, quanto à quantidade de ventres, como um bíceps. Por quê? Porque eu tenho uma origem no processo mastoide e eu tenho duas inserções, uma inserção external e uma inserção clavicular. Então ele também vai ser um bíceps, de acordo com a quantidade de ventres. E o nosso músculo esternocleidomastoide também vai ser um músculo, então, fusiforme. Por que a gente tem tanto que conhecer isso? Porque a gente tem que entender, então, qual é o sentido das fibras. Depois, eu tenho uma outra classificação, que a gente chama, então, de músculos quadrados. E aí eu coloquei aqui para vocês, então, o nosso músculo reto abdominal. Felipe, por que o reto abdominal é um músculo quadrado? Porque, na verdade, ele é formado ou tem o formato em gominhos. Então, na verdade, ele vai ter os seus tendões interpostos entre os ventres. Então, eu vou ter ventre, tendão, ventre, tendão, ventre, tendão. E eles têm um formato de quadrado. Mas a gente tem que conhecer qual é o sentido das fibras do músculo reto abdominal. É sempre longitudinal, ou seja, sempre vertical. Então a contração do reto abdominal está sempre tentando ou fazer flexão de tronco ou fazer rotação posterior do ilíaco, né? Então ou ele trabalha com o movimento aproximando as últimas costelas da sínfise púbica ou levantando a sínfise púbica, tentando aproximar a sínfise púbica das últimas costelas, ou as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então esse é o principal característica do músculo quadrado e o principal exemplo aí de músculo quadrado, então, é o músculo reto abdominal. Felipe, mas você falou pra gente que as principais lesões traumato-ortopédicas relacionadas com os músculos, então, elas acontecem ou por estiramento ou por sobrecarga, no sentido do músculo. Beleza? Isso aí eu entendi. Mas e a diástase do reto abdominal? Porque a diástase do reto abdominal é quando você rasga o reto abdominal, ou seja, quando existe uma separação do reto abdominal esquerdo para o reto abdominal direito.
Só que aí eu tenho o músculo tá nesse sentido e a lesão tá no mesmo sentido, ou seja, a lesão não tá no sentido transversal. Como é que você me explica isso? É porque, na verdade, quando a gente fala da diástase do reto abdominal, a gente não está tendo uma lesão do músculo reto abdominal. O que a gente está lesionando, então, é a linha alba. E o que é a linha alba? A linha alba nada mais é do que o tendão que insere o músculo reto abdominal direito no músculo reto abdominal esquerdo, na região anterior, e onde a gente vai ter, então, a nossa cicatriz umbilical. Então, quando que acontece essa diástase do reto abdominal e quando que é mais comum? É mais comum, então, em gestantes. Por quê? Porque ela tem uma parede abdominal num formato e durante esses 9 meses ela tem uma transformação no intervalo de tempo curto e ela vai estirando esse músculo, principalmente nos últimos meses da gestação, ela tem um estiramento muito rápido. E o que pode acontecer então? Em vez do músculo romper nesse sentido, ele pode rasgar nesse sentido. Só que aí quem está rasgando não é o músculo reto abdominal. Quem está rasgando aí então vai ser a minha linha alba, que é o tendão. E aí eu posso ter uma separação do reto abdominal direito para o reto abdominal esquerdo. Então isso é muito mais frequente em gestantes, isso é muito mais frequente em gestantes sedentárias, isso é muito mais frequente em gestantes sedentárias, mais velhas e com múltiplas gestações, ou seja, não na primeira gestação, na segunda, na terceira, que já pega uma musculatura mais enfraquecida, associada com a idade, com vários fatores, pode acontecer essa ruptura. Vai acontecer? Não necessariamente. Mas às vezes a gente vê durante a gestação, aparece até uma linhazinha, um hematoma lá, mas ele não chega a rasgar, mas você vê que já tem um estressezinho, já tem microlesões, mas ainda você não tem a ruptura, então, ou seja, você não tem a diástase. A diástase, então, é quando acontece a separação. Então, só para a gente entender que diástase do reto abdominal não é lesão no sentido da fibra. Depois, a gente vai ter os nossos músculos chamados de peniformes. O que são músculos peniformes? São aqueles músculos, então, que têm formatos de pena. Só que dentro dos peniformes, eles ainda podem ser classificados como unipenados, como bipenados, ou como pluripenados ou multipenados. Por que é importante conhecer esses músculos peniformes? Porque a gente tem que conhecer e entender que o sentido da força deles, ou o sentido da fibra deles, não é vertical ou transversal, vai ser sempre oblíqua. Principal exemplo, então, de músculo peniforme, o nosso músculo gastrocnêmio. Então, quando a gente pensa no gastrocnêmio, ele tem uma distribuição de força muito diferente do solear. O solear, as fibras do solear são verticais. As fibras do gastrocnêmio, elas são peniformes, mas na verdade ele é um músculo bipenado. E aí a gente vai ter o gastrocnêmio lateral e o gastrocnêmio medial. Então a distribuição de força nesses ventres musculares é completamente diferente. Por isso é muito mais comum lesão de gastrocnêmio do que lesão de solear, quando a gente fala então de lesões de panturrilha, tanto as contraturas quanto estiramento. Felipe, mas eu posso ter estiramento, eu posso ter contratura também do solear? Também pode, né? Agora vai depender muito do ângulo do movimento que você está fazendo, depende muito do mecanismo traumático, você pode pegar mais um ou mais outro, mas a gente tem que conhecer então o sentido e a classificação desses músculos. Depois, só para entrar aqui então, os músculos circulares. Por que só para entrar? Porque, Felipe, por que você está desfazendo dos músculos circulares? É porque, na verdade, os músculos circulares, então, são músculos que têm forma de círculo e também são chamados de esfíncteres. Então, quando a gente está falando, então, dos músculos circulares, quem que a gente lembra ou de quem a gente lembra, então? Orbicular da boca, orbicular dos olhos e todos os outros esfíncteres, esfíncter do ânus. Então são músculos que dão a volta em uma cavidade e que a função deles é, através da contração, fechar aquela cavidade. Por que a gente está dando menos importância, então, para os músculos circulares aqui? Porque se a gente vai falar de lesões musculoesqueléticas, principalmente as lesões musculares, traumato-ortopédicas relacionadas, então, ao aparelho locomotor, eles não vão entrar nessas lesões, né? Por quê? Porque eles não são sobrecarregados. A força que eles têm que fazer é só para fechar um determinado orifício. Isso pode ser no olho, pode ser na boca, pode ser no ânus. Então são as formas, e como a gente está falando de classificação, a gente está falando deles então.
E para fechar, então, classificação morfológica, a gente vai ter os músculos triangulares ou convergentes. Eles são muito parecidos, então, com os músculos planos, só que eles têm como características a conversão dessas fibras todas num sentido único. Principal exemplo disso, então, o nosso músculo peitoral maior. Então, o nosso músculo peitoral maior, ele vai estar pegando toda essa região aqui, ele pega manúbrio do externo, pega costelas, pega clavícula e todas as fibras dele, então, convergem anterior e superiormente até o tubérculo maior do húmero. E aí ele vai fazer alguns movimentos no ombro. Então, ele vai ser responsável por fazer rotação interna, associada à adução e flexão de ombro. Mas por que ele é um músculo convergente? Porque apesar dele ser plano, ele não tem vários pontos de inserção. Todas as fibras dele convergem para um tendão, e esse tendão, então, ele é no formato de tendão, ou seja, é cilíndrico, ele não é em forma de aponeurose, como a gente falou, então, aqui nos músculos, então, abdominais ou no músculo grande dorsal, de acordo com o formato. Então, por que é importante a gente entender a classificação morfológica? Para entender, então, o posicionamento e o sentido das fibras musculares, porque as lesões vão acontecer sempre transversais ao sentido da fibra. Então, Felipe, eu tenho que conhecer todos os músculos? Tem que conhecer o nome dos músculos? Tem. Origem, inserção, função. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Mas se você não conseguir decorar todos os nomes, pelo menos eu tenho que saber o posicionamento desse músculo, de onde ele sai, para onde ele vai, o que ele faz. E principalmente eu tenho que ter essa percepção visual do posicionamento, ou seja, como é que esse músculo se posiciona no corpo, qual é o sentido dessas fibras musculares, para conseguir entender então os movimentos. Porque toda vez que a gente está falando de músculo estriado esquelético, eu estou falando então de função de movimento do aparelho locomotor. E para entender os movimentos, eu tenho que entender então o sentido das fibras. Agora que eu falei então de classificação morfológica, a gente vai falar então nas principais lesões musculares, ou seja, principais lesões traumato-ortopédicas que acometem então os músculos, como elas se dão e como elas são classificadas. Então vou estar apagando aqui para vocês as classificações e aí eu vou colocar para vocês os principais tipos de lesão para a gente estar discutindo cada um deles então de forma simplificada. Então, quando a gente está falando de lesões musculares, a gente tem 5 principais classificações dessas lesões musculares. Que lesões são essas, então? Contusão, contratura, estiramento, distensão e ruptura. O que a gente tem que entender? Se a gente já conhece morfologicamente o músculo, ou seja, o formato do músculo e o sentido das fibras, a gente tem que entender que a atuação de força sobre esse músculo pode gerar alguns tipos de lesão diferentes. Então a gente vai falar de uma por uma. A primeira lesão que a gente vai estar falando então é a contusão. Felipe, mas contusão é lesão muscular? Na verdade, contusão é o nome que se dá para qualquer lesão traumato-ortopédica associada a uma pancada. Ah, então ele estava jogando futebol e de repente ele teve um trauma direto, uma pancada. Teve lesão ligamentar? Não. Teve lesão de entorse, alguma lesão articular? Não. Teve lesão muscular muito significativa? Não. Mas ele teve uma lesão ou teve um processo lesional derivado de um trauma direto, de um impacto direto, só que sem consequências muito significativas em nenhum dos tecidos. Então eu posso ter uma contusão articular quando eu tenho uma pancada na articulação. Lesou alguma estrutura articular? Não. Mas a partir do momento que você tem a pancada, eu posso ter uma resposta inflamatória. Só que a principal característica das contusões é o hematoma, isso quando ele acontece, dependendo da intensidade da contusão, e normalmente as contusões, elas têm até 7 dias aí para cessar completamente e você não tem nenhuma sequela, ou seja, nenhum prejuízo funcional, é mais a dor. Quando a gente fala então de contusão muscular, quando ele toma uma pancada direto no músculo, então ele pode tomar um chute, pode tomar um tostão na coxa, na perna, em algum lugar, e aí de repente aquela pancada direto no músculo, então ela vai gerar um hematoma, uma resposta inflamatória, só que ele não teve ruptura de fibra muscular. Então se eu não tenho ruptura de fibra muscular, então não vai entrar nas minhas próximas classificações, é só uma pancada. Beleza, então toda vez que a gente fala de contusão, as contusões, elas são as lesões mais simples, são derivadas de traumas diretos, de pancada, e toda vez que você falar fulano de tal teve uma contusão, significa que ele teve só uma pancada, não tem nenhuma gravidade, não é nada mais significativo, foi só uma contusão. Beleza?
Agora, e a contratura? Quando a gente fala de contratura, diferente das outras, do estiramento, da distensão e da ruptura, a contratura lembra contratilidade. O que é uma contratura? A gente já até falou um pouquinho dela lá no começo. Contratura é quando eu tenho uma contração, só que essa contração do músculo, ela acontece principalmente de forma desorganizada, ou seja, sem um recrutamento de unidades motores eficiente. Então eu posso, dentro de uma determinada contração, solicitar mais fibras musculares do que eu tenho. Então, às vezes eu tenho uma quantidade muito significativa de fibras musculares, só que o meu recrutamento de unidades motores foi pequena. Então, o principal exemplo aí de mecanismo traumático para contratura é o atleta que entra numa partida sem aquecer, sem fazer um alongamento ou sem fazer um aquecimento, ou seja, sem despertar o músculo para o movimento. O que acontece? Ele pode estar solicitando aquele músculo de forma rápida e de forma potente, sem o músculo estar preparado. Durante essa solicitação, ele pode ter resposta de parte das fibras musculares e outra parte das fibras musculares não trabalhar. Quem estiver trabalhando vai ser sobrecarregado, consequência, ruptura ou microlesões daquelas fibras que trabalharam e as outras que não trabalharam não acontece nada. Então toda vez que a gente fala de contratura, a gente tem lesão e tem ruptura de fibra? Sim. A gente tem microlesões? Sim. Essas microlesões elas podem ser mais ou menos significativas, ou seja, a contratura ela pode pegar mais fibras musculares ou menos fibras musculares, mas ela sempre foi causada então por um excesso de carga. Então tem uma ruptura? Tem, mas tem micro-rupturas, né? Então assim, isso foi derivado de um trauma que veio de uma contração. O processo de recuperação. Processo de recuperação muscular é o que a gente vai falar depois. Independente dele ter uma contratura, estiramento, distensão, uma ruptura, se o processo de tratamento ele for conservador, ele vai seguir mais ou menos o mesmo protocolo, respeitando então as intensidades aí de cada tipo de lesão. Agora, diferente vai ser, então, se ele tiver um tipo de lesão que for uma ruptura completa ou quase completa, que ele tiver que passar, então, por um processo cirúrgico. Aí vai ser completamente diferente. Agora, nos outros tipos de tratamento conservadores, vão ser muito parecidos e a gente vai falar, então, das fases da recuperação e da remodelação, então, do tecido muscular. Então, contratura, ela acontece quando a gente tem um estresse, uma sobrecarga, ou em todas as fibras, quando a intensidade da resistência ela é muito significativa, ou quando eu tenho uma falha de recrutamento motor. O que acontece então? Eu recruto algumas unidades, mas não todas, e eu acabo sobrecarregando parte das fibras. E aquelas fibras que foram sobrecarregadas, então, elas rompem. Depois disso, eu tenho 3 tipos de lesão que acontecem por ruptura. Só que elas podem acontecer ou podem ser denominadas assim, estiramento, distensão e ruptura, ou elas podem receber também outras nomenclaturas. Eu posso ter uma lesão muscular grau 1, eu posso ter uma lesão muscular grau 2 e eu posso ter uma lesão muscular grau 3. A lesão muscular grau 1 representa o estiramento, a lesão muscular grau 2 representa a distensão e a lesão muscular grau 3 representa a ruptura. Felipe, em todas essas lesões eu sempre vou ter ruptura de fibras? Sim. O que vai mudar? O que vai mudar é a intensidade. Lembra quando a gente está estudando, então, entorse? Eu tenho entorse grau 1, entorse grau 2, entorse grau 3. Só que toda vez que a gente está falando de entorse, sempre a gente está falando, então, de lesão ligamentar. Então, o que é uma entorse grau 1? Estiramento do ligamento. O que é uma entorse grau 2? Ruptura parcial. O que é uma entorse grau 3? Ruptura total. Então aqui vai ser mais ou menos parecido. Só que a gente não vai ter estiramento do músculo, a gente vai ter rupturas diferentes. Então quando eu falo de um estiramento, significa que eu tenho uma pequena ruptura e que essa ruptura ela é de até 5% das fibras. Então, quando eu tenho uma lesão por estiramento e esse estiramento rompe até 5% das fibras, a gente fala que ele teve um estiramento muscular. Então ele teve uma lesão muscular? Teve, mas essa lesão então foi menos significativa. É a mesma coisa que eu falar que durante um movimento, uma articulação ela teve uma entorse, essa entorse foi grau 1, ou seja, foi uma entorse leve. Teve um comprometimento ligamentar, mas um comprometimento menos significativo. Do mesmo jeito que o estiramento, então, ele é menos significativo. Só que o mecanismo traumático do estiramento vai ser tração, diferente do mecanismo traumático da contratura, que foi a
contração. Só que durante uma contração, às vezes a força foi tão grande que rompeu parte das fibras. Aqui, durante o estiramento, ou seja, durante o alongamento, o afastamento dos pontos de inserção, esse afastamento ele foi tão intenso que rompeu parte das fibras. Quanto? Até 5%. Então, até 5% a gente pode falar que a gente teve uma lesão muscular grau 1 ou um estiramento. Felipe, quando que a gente fala que teve uma distensão? Quando essa ruptura de fibra muscular, ela varia então de 5 a 50% das fibras. Então aqui eu tenho uma ruptura muito mais significativa. Então aqui eu tenho uma lesão de 5% das fibras até 50%. Então a distensão, ela também pode ser mais significativa ou menos significativa. Por quê? Porque de 5 para 50 varia muito. Se eu tenho lá 40% das fibras lesionadas, eu tenho uma distensão significativa. Se eu tenho 10% das fibras lesionadas, eu tenho uma distensão muito menos significativa, mas ela é classificada ainda como lesão grau 2 ou distensão. Felipe, como é que a gente vai mensurar isso? Então, durante a avaliação, eu consigo mensurar ou consigo avaliar, então, a falha muscular. Agora, essa avaliação, então, vai passar por exame complementar. Então, ele vai ter que fazer uma ultrassonografia para conseguir mensurar qual é a quantidade de fibras que foi lesionada e qual é a relação ou a proporção de fibras lesionadas, para a gente entender como vai se dar, então, o processo de reabilitação, como vai se dar, então, ou qual vai ser o prognóstico desse indivíduo. Agora, quando a gente fala então de uma lesão grau 3, chamada também de ruptura, Felipe, então toda vez que a gente fala de ruptura, é ruptura total? Não necessariamente, mas ela passa a ser muito mais significativa. Então uma lesão grau 3 ou uma ruptura é quando a ruptura é maior do que 50% da quantidade de fibras, ou seja, quando você rompe dentro de uma determinada lesão mais do que a metade das fibras musculares daquele músculo. Por que que isso passa a ser muito mais significativo então? Porque se eu rompi mais do que a metade dos músculos, o meu procedimento ele vai ter que ser completamente diferente. Por quê? Porque agora eu tenho menos da metade dos músculos para trabalhar. Então a chance que eu tenho de lesionar e terminar de rasgar esse músculo como um todo, ela vai ser muito maior. E outro, o processo de cicatrização, recuperação e remodelação desse músculo vai ser muito mais difícil. Então, quanto mais próximo do 100%, maior é a chance, então, de se fazer um tratamento cirúrgico, ou seja, de ter que fazer uma intervenção cirúrgica para aproximar essas pontas, para depois ele passar por um processo de cicatrização, revascularização e remodelação. Agora, se eu tenho um percentual dessas fibras pequenas, então eu vou ter, às vezes, um tratamento conservador eficiente. Então esse tratamento conservador ele pode ser mais eficiente ou menos eficiente, dependendo também da minha avaliação e da intensidade da lesão. Toda vez que a gente está falando então de prognóstico, eu tenho que conhecer, para determinar um prognóstico, eu tenho que conhecer ou ser capaz de fazer uma boa avaliação para identificar, se eu estou falando de lesão muscular, identificar se teve ruptura, quanto por cento rompeu, aonde aconteceu a ruptura, para eu entender quanto tempo eu vou demorar, mais ou menos, qual é o tempo médio que esse indivíduo vai demorar para cicatrizar, para revascularizar, para remodelar esse músculo, para ele voltar a trabalhar então de forma harmônica. É claro que a gente tem que respeitar as individualidades das pessoas, mas dentro desses limites das individualidades, dessas diferenças de indivíduo para indivíduo, a partir do momento que eu conheço a minha lesão e eu respeito a intensidade da lesão, a gente tem como determinar um prognóstico. E Felipe, o prognóstico é o que vai acontecer? Não, na verdade, o prognóstico é a expectativa que a gente tem em relação à melhora dele, ou seja, em relação à recuperação. Então, se a gente fala que ele tem um bom prognóstico, então ele tem uma contusão. Nossa, o prognóstico é ótimo. Por quê? Porque ele vai melhorar, foi só uma pancada. Ele teve uma contratura leve, prognóstico bom. Ele teve uma ruptura, opa, o prognóstico já é ruim. Né? Felipe, mas toda ruptura tem um prognóstico ruim? Sempre. Comparado com distensão e estiramento, se a gente está falando de proporção, o prognóstico é ruim. Significa o quê? Significa que a expectativa de melhora, a capacidade de melhora dele vai ser pior, né? Então a gente vai demorar mais tempo, a recuperação dele vai ser mais lenta e às vezes, dependendo do caso, então, ele pode ter que passar por uma intervenção cirúrgica. Isso quem vai avaliar então? Quem vai avaliar vai ser o médico,
quem vai determinar então se o caso é cirúrgico ou não vai ser o médico, dentro das individualidades de cada pessoa. Agora, se a gente está falando, então, de processos de lesão, a gente tem que lembrar que todos esses processos de lesão, eles sempre são derivados ou de um estiramento ou de uma força de contração muito eficiente, que é feito, então, no sentido do músculo. E por isso que a gente começou esse vídeo, então, falando da classificação morfológica. Então, se eu estou falando, por exemplo, de um estiramento ou de uma ruptura do meu músculo reto abdominal, eu tenho que entender o posicionamento do reto abdominal. Eu tenho que saber quais são as partes do reto abdominal que normalmente são sobrecarregadas. Então, qual é a parte do reto abdominal mais sobrecarregada? A inserção distal do reto abdominal. Por isso que dificilmente a gente tem lesão do reto. Normalmente a gente vai ter uma tendinite, e como o tendão do reto abdominal ele vai ser inserido lá no ramo púbico superior, normalmente a gente tem lesão do reto abdominal associado então com pubalgia. Então a gente tem que lembrar que como ele se insere no púbis, ele pode gerar uma disfunção de sínfise púbica, gerar dor na sínfise púbica por uma disfunção abdominal. Do mesmo jeito que eu tenho que conhecer os meus outros ventres todos. E eu tenho que saber qual é a importância de cada ventre, qual o sentido de cada ventre, para estar correlacionando então com o meu tipo ou com a minha classificação de lesão. Lembrando que a classificação de lesão, então, sempre vai depender se o fator mecânico foi uma contração ou foi um estiramento, e sempre vai depender também da intensidade de fibras que foi comprometida. Então aqui eu tive uma pancada, ponto. Aqui eu tive uma contratura, tive ruptura, mas a ruptura se deu por um processo mecânico de contração, e aí você tem ruptura de mais fibras ou de menos fibras, ou seja, uma contratura leve, uma contratura média, uma contratura muito intensa. E quando a gente tem, então, por processo de estiramento, a gente vai ter lesão grau 1, estiramento, até 5% das fibras, prognóstico bom. Lesão grau 2, distensão muscular, de 5% a 50%, prognóstico então intermediário, e dentro desse prognóstico intermediário, 5 a 50 varia bastante, quanto mais fibras estiverem lesionadas, pior o prognóstico, quanto menos fibras estiverem lesionadas, melhor o prognóstico, e depois então a gente pode ter uma ruptura, quando a gente tem mais de 50, e normalmente então as rupturas têm indicação cirúrgica, tá? Então normalmente quando a gente fala então de ruptura muscular, principalmente se a gente está falando de pessoas jovens, ele vai passar então por indicação cirúrgica, principalmente quando a gente fala de músculos muito importantes, por exemplo, os músculos relacionados à marcha. Felipe, se eu tiver uma ruptura então de um dos ventres do gastrocnêmio, aí não necessariamente, né? Agora, se eu estou falando de um músculo bíceps, né, ou do músculo braquiorradial, de um músculo único, então, né, ou seja, que tem um tendãozinho único, que ele não é bipenado, como acontece então no gastrocnêmio, se eu tenho então essa ruptura, eu vou ter que fazer a cirurgia para juntar os dois. Agora, se eu estou falando, por exemplo, no gastrocnêmio, e por que eu estou dando o exemplo do gastrocnêmio? Porque o gastrocnêmio é um músculo muito utilizado, é um músculo muito importante da marcha, só que ele é classificado como bipenado, como a gente viu lá no começo. E aí, se eu romper, eu vou romper parte das fibras, mas ele continua trabalhando e eu vou ter um bom processo de cicatrização e remodelamento desse músculo por causa das fibras dele. Agora, se eu tiver uma ruptura de um ventre do bíceps braquial, eles são separados. Então ele vai remodelar quando? Nunca. Ele vai cicatrizar quando? Nunca. Por quê? Porque o músculo tem uma propriedade que a gente chama de tônus, que é uma capacidade, na verdade, quando a gente fala de tônus, então, a gente estuda o tônus como sendo um estado de pré-contração do músculo. O que significa isso? Significa que o músculo tem uma capacidade de esticar e uma capacidade de encurtar. Para ele ter uma capacidade de esticar e uma capacidade de encurtar, ele nunca pode estar encurtado como um todo, nem esticado como um todo. Então ele sempre tem que estar no meio termo. Esse meio termo, então, é o nosso tônus. Só que a gente sabe que o músculo ele é elástico. Então, se o músculo é elástico, não está nem esticado como um todo, nem encurtado como um todo, ele está no meio termo. Toda vez que você solta uma das pontas, ele encurta. Então, toda vez que eu tenho uma ruptura muscular, o que vai acontecer com o músculo? Ele vai separar.
Felipe, então é por isso que eu vejo de vez em quando, né, o cara está engessado, ele está com uma imobilização suropodálica. O que é suropodálica? Suro de perna, podálica de pé. Diferente de cruropodálica. Cruro de coxa, podálico de pé. Quando a gente fala de imobilização cruropodálica, significa que vai da coxa até o pé, ou seja, imobiliza a articulação do joelho. Se eu estou falando de imobilização suropodálica, significa botinha então, aquela imobilização em bota. Só que quando ele tem uma lesão articular, como é que é essa imobilização dele lá do tornozelo, essa imobilização então suropodálica? Essa imobilização então vai ser sempre em posição neutra. Poxa, Felipe, mas eu vi o cara lá e ele estava com uma imobilização então suropodálica com plantiflexão. Então o cara é louco, o cara imobilizou o pé dele em plant. Não, o que ele teve então? Ele não teve uma lesão articular, provavelmente ele teve uma ruptura do tendão de Aquiles, ou uma ruptura ou do gastrocnêmio ou do solear, passou por um processo ou está passando por um processo de cicatrização e remodelação desse músculo, e o que ele precisa então? Ele precisa encurtar esse músculo para as fibras se encontrarem e conseguirem cicatrizar. Então todo mundo que passa por um processo então de recuperação pós-cirúrgico, de ruptura de tendão de Aquiles, ele sempre vai ser imobilizado como? Implante. Por que implante? Porque para gerar um encurtamento, diminuir a tensão no músculo e permitir então um processo de cicatrização do músculo. Então por isso que às vezes a gente vai encontrar essas imobilizações. Do mesmo jeito, se o cara tiver uma ruptura do quadríceps, o que o cara vai fazer? Vai imobilizar até o joelho dele. Pô, Felipe, mas o cara é louco, o cara foi imobilizar lá o paciente, imobilizou e fez uma imobilização da coxa, saindo lá da virilha, ou seja, cruropodálica. Por quê? Porque ele não quer que esse indivíduo flexione o joelho para não estirar mais. Ele está passando então por um processo de recuperação, beleza? Então esses são os nossos principais tipos de lesão. E agora, rapidinho, então a gente vai falar sobre os processos, sobre as fases de recuperação, então, do músculo. Então eu vou tirar aqui, apagar aqui o tipo de lesão e eu vou colocar aqui para vocês o que acontece ou quais são as etapas de recuperação então dessa fibra muscular. Então olha o que acontece quando a gente está falando então de processo de recuperação da fibra muscular. Então toda vez que eu tenho uma lesão, independente da intensidade da lesão, essa fibra muscular ou esse músculo ele sempre vai passar por 3 etapas de recuperação. E é claro que o tempo dessas etapas vai depender muito também da intensidade da lesão. Mas do mesmo jeito que as lesões, a gente tem que conhecer o mecanismo traumático, a gente também tem que conhecer quais são os processos de recuperação e qual a intensidade da lesão. Porque o prognóstico ele foi determinado então pela intensidade da lesão, mas ele também vai ser determinado pela capacidade de recuperação. E essa capacidade de recuperação, então, ela vai ter que ter etapas. Felipe, então a gente pode ter uma recuperação muito acelerada? Pode, só que você tem que lembrar que mesmo a recuperação sendo mais acelerada ou sendo menos acelerada, a gente depende de um tempo de recuperação do organismo. Por mais que hoje as cirurgias sejam minimamente invasivas, eu dependo de um tempo de reorganização, de remodelamento das fibras musculares, de revascularização dessas fibras musculares. Por que eu falo isso para vocês? Porque hoje as cirurgias são minimamente invasivas. Antigamente a gente fazia uma cirurgia então de cruzado anterior, tinha que abrir tudo, fazer um acesso muito grande, lesionava muitas estruturas. Era uma cirurgia muito agressiva. Então, às vezes, o paciente demorava 2, 3 meses para recuperar arco de movimento de joelho. Hoje em dia, ele faz uma cirurgia de cruzado anterior e ele sai no outro dia andando e pisando. E ele já vai direto para a fisioterapia, logo em seguida. Mas qual é o problema disso tudo? O problema disso tudo é que ele tem uma percepção de melhora muito significativa. Só que o tecido dele ainda não teve tempo para cicatrizar, para revascularizar e para remodelar. A mesma coisa acontece no sistema muscular. Eu vou depender de um tempo. Então a cirurgia ela é minimamente invasiva, o processo de recuperação ele é muito mais rápido, só que mesmo sendo mais rápido, a gente tem que levar um tempo e tem que respeitar o tempo que tem das coisas acontecerem no nosso organismo. Isso vai depender da intensidade da lesão, vai depender da idade do paciente, vai depender do condicionamento do paciente, vai depender de uma série de fatores. Mas você dificilmente vai ver um atleta que passou por uma cirurgia, por exemplo, de reconstituição muscular, por uma ruptura muscular, voltar a praticar o esporte antes de 6 meses.
Nossa, Felipe, mas com 2 meses parecia que o cara já estava zero. Parecia. Mas ele passou por todo o processo, só que ele ainda está em fase de reparo, cicatrização e revascularização. Então, se você coloca ele muito precocemente, a chance que tem de recidiva de lesão ela é muito significativa. Então, a gente tem que respeitar isso. Quais são as fases, então? A primeira fase, então, é a fase aguda, é a fase do hematoma e a fase de resposta inflamatória. Felipe, quanto tempo demora essa fase? Normalmente de 7 a 10 dias. É claro que isso vai depender muito da intensidade da lesão. Então, o que é importante? Na fase da resposta inflamatória ou na fase do hematoma, o ideal é que não se faça nenhuma avaliação. Tanto nenhuma avaliação clínica, quanto nenhuma avaliação, então, nenhum teste ortopédico muito específico, assim como também não se faça uma ultrassonografia. Por quê? Porque se ele está com hematoma, se ele está com um processo inflamatório, a tendência é que a gente tenha um falso positivo para todos os testes, a não ser que eu tenha uma lesão muito específica, tipo ruptura do tendão de Aquiles, que aí ele teve lá o sinal da pedrada, né? Ou seja, a gente até escuta a ruptura do tendão, e aí você tem uma lesão que ela é muito percebida, ou seja, é muito fácil de se perceber. E normalmente, como o tendão ele é muito pouco vascularizado, ele nem tem uma resposta, um hematoma tão significativo. E aí ele já tem sinais muito característicos. Agora, se a ruptura é do ventre, o ventre é altamente vascularizado, então ele vai ter um sangramento muito significativo e a intensidade desse sangramento, a intensidade do hematoma vai depender muito da intensidade ou da quantidade de fibras que foi lesionada. Só que, por exemplo, se eu pego um estiramento na coxa, uma ruptura na coxa, eu posso ter rompido o reto femoral, eu posso ter rompido um vasto, só que esse hematoma, então, ele toma conta de tudo. Então fica muito mais difícil diagnosticar na fase inicial. Então o que ele tem que fazer inicialmente? Gelo, compressão e elevação. Então ele vai tratar a parte inflamatória. Repouso, gelo, compressão e elevação. Isso por quanto tempo? Até cessar o hematoma e cessar a fase inflamatória. A partir do momento que cessa o hematoma e cessa a fase inflamatória, aí sim é a fase de entrar com uma avaliação mais específica. E aí a gente consegue avaliar e saber qual é o tipo, a classificação dessa lesão. Quando a lesão, então, ela é menos significativa, a gente já consegue fazer uma avaliação e perceber que a gravidade não foi tão grande. Agora, se a lesão é mais significativa, primeiro tem que esperar passar essa fase, para depois, então, eu conseguir fazer uma avaliação mais específica e conseguir, então, ter uma percepção da quantidade de fibras que foi lesionado, da intensidade da lesão dessas fibras, né, para partir daí, ou seja, a partir desse momento, então, determinar o melhor tratamento. Só que, independente disso, cessando a fase do hematoma e da resposta inflamatória, a gente vai ter a fase do reparo, cicatrização e revascularização. Essa fase de reparo, cicatrização e revascularização já vai ser uma fase de resposta orgânica ao tecido lesionado, ou seja, eu vou ter que reparar aquele músculo. Se o músculo é um tecido altamente vascularizado, a capacidade de reparo dele é bem significativa. Agora, o que eu preciso para isso? Eu preciso estar encostado ponta com ponta para conseguir cicatrizar essa musculatura. Só que essa cicatrização e essa revascularização, elas não são necessariamente organizadas a princípio. Então eu preciso de dar repouso para esse músculo, para o músculo ter a capacidade de cicatrizar e a capacidade, então, de revascularizar. Felipe, então eu posso deixar o cara quieto lá e não mexer nele? Não, o ideal é que eu sempre dê estímulo, mas estímulos bem leves, tanto estímulos de alongamento como estímulos de encurtamento. Então a gente trabalha reabilitação com contração isométrica de intensidade bem baixa, a gente trabalha então alongamento com intensidade bem baixa, sempre o alongamento passivo. Felipe, mas a gente vai estar alongando um cara que teve uma ruptura de fibra? Sim. Por quê? Porque o alongamento ele já vai preparar esse processo cicatricial para a última fase, que é a fase que a gente chama de remodelamento e reorganização da fibra. Por que isso é tão importante? Porque eu tenho um sentido de fibra muscular. E quando eu estou cicatrizando esse músculo, então, essa cicatrização ela pode acontecer num sentido transversal. E o que acontece? Eu tenho uma desorganização das fibras. Se eu tiver uma desorganização das fibras, a minha contração passa a ser menos eficiente e a chance de recidiva vai ser muito mais significativa. Então, o que eu preciso ter durante o processo de recuperação, reabilitação?
Ou seja, durante a fase de remodelamento e reorganização, eu tenho que estimular e dar estímulo para esse músculo, então, sempre no mesmo sentido da fibra muscular, para estimular a reorganização, o remodelamento e fazer então com que essa recuperação aconteça de forma mais harmônica possível, para poder devolver de forma mais harmônica, de forma mais organizada esse músculo para o aparelho locomotor, ou seja, para a atuação dele no aparelho locomotor como um todo, beleza? Com isso a gente fecha então o nosso tema de principais lesões traumato-ortopédicas do aparelho locomotor relacionadas então ao sistema muscular. E agora então, ou seja, no nosso próximo vídeo, a gente vai falar então sobre as lesões neurais, ou seja, as lesões de sistema nervoso e que comprometem o funcionamento do aparelho locomotor. Porque como a gente já viu lá no começo, lá na nossa primeira aula, o aparelho locomotor ele é dependente do sistema nervoso somático, mais muscular, esquelético e articular. Então, aula 1, a gente falou de esquelético e articular. Aula 2, que é essa aula, a gente está falando de muscular, ou seja, um pouquinho de sistema muscular e sobre as principais lesões traumato-ortopédicas do sistema muscular, ou seja, do músculo estriado esquelético, seus mecanismos traumáticos, suas classificações e o processo, então, de recuperação do músculo. E depois, então, a gente vai entender quais são as lesões de sistema nervoso que comprometem, então, o aparelho locomotor, tanto lesões periféricas quanto lesões centrais, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até amanhã. Continue acompanhando, assistindo nossas aulas e amanhã então a gente fecha o conteúdo com essas nossas videoaulas aí, beleza? Um abraço para vocês e até amanhã.